Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 16. Falo estas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês das sinagogas e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Mas estou falando essas coisas para que quando chegar a hora vocês se lembrem de que eu já tinha dito isto a vocês. Eu não lhes falei isso desde o princípio porque eu estava com vocês. Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou e nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai. Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo, a verdade é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso, eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Um pouco e vocês não me verão mais. Outra vez um pouco e me verão de novo. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isso que ele está nos dizendo? Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo, e vou para o Pai? E diziam: que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que ele está dizendo. Jesus, percebendo que queriam lhe fazer perguntas, disse: vocês estão discutindo a respeito disto que eu acabo de falar. Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo? Em verdade, lhes digo que vocês vão chorar, se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade, lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão em meu nome, e não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então os discípulos disseram: agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus respondeu: vocês creem agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus ainda, no capítulo 16, está conversando com os discípulos e se despedindo deles. Como temos falado, eles caminharam com Jesus durante 3 anos e meio, e essa despedida não era nada fácil. Para nós que estamos apenas lendo e sabemos como a história se desenrolou,
que depois Jesus ressuscita, Jesus aparece para eles, nós às vezes não nos atentamos para o fato de que esse momento era um momento de dúvidas, tristezas, incertezas e aflições. Dúvidas, o que aconteceria com o Senhor Jesus? Dúvidas, o que aconteceria com eles após a partida do Senhor Jesus? Eles não compreendiam nem mesmo muito bem que era necessário que Jesus morresse. Eles não compreendiam quem era o Espírito Santo, como seria a vinda dele. Eles não compreendiam a ressurreição de Jesus. Por isso Jesus os avisa, Jesus os prepara. Amados, se você parar para perceber, o Senhor sempre nos prepara, sempre nos alerta. Ele sempre está trabalhando na nossa vida de tal maneira que quando nós enfrentamos situações dolorosas, por mais que a gente não tenha a dimensão que vamos passar por elas, não temos a compreensão global de cada situação que passamos, Deus nunca nos deixa desavisados. Deus nunca nos deixa ser pego totalmente de surpresas. A gente percebe que Deus nos dá pequenos sinais, Deus sempre está nos mostrando caminhos, nós que muitas vezes endurecemos o coração. Deus nos dá alertas para a gente cuidar da saúde, Deus nos dá alertas para cuidarmos da alma, Deus nos mostra muitas vezes áreas da nossa vida espiritual que precisam ser fortalecidas, mas nós muitas vezes somos negligentes, atrasamos uma obediência, uma rendição plena ao Senhor, atrasamos cuidados que nós deveríamos ter com a saúde, com a família, cuidados que deveríamos ter. O Senhor nos avisa, capítulo 16, Jesus está avisando, versículo 1, ele diz: eu estou avisando essas coisas para que vocês não se escandalizem. Ele diz: vamos expulsar vocês das sinagogas. É interessante que às vezes nós estamos sendo avisados e a gente não dá ouvidos. Jesus fala que o ódio e a hostilidade contra os discípulos de Jesus seria de tal maneira, o versículo 2 nos diz que as pessoas que matassem ou que matariam os discípulos, pensariam estar prestando culto a Deus. No tempo do Novo Testamento isso ocorreu, na história isso ocorreu, e acontece hoje. Pessoas de falsas religiões, de convicções totalmente deturpadas, eles, quando olham um verdadeiro discípulo de Jesus, eles acreditam que se levantar contra nós, ou matar alguns na igreja perseguida, isso de alguma maneira até é culto para Deus. O zelo sem entendimento pode nos fazer cometer os maiores erros. E é interessante que no capítulo 15, Jesus já vinha avisando que eles seriam odiados pelo mundo. Quem anda com Jesus, quem quer amar a Jesus, quem quer caminhar com Deus, vai precisar lidar com a rejeição do mundo, com a hostilidade do mundo, com as mentiras do mundo, com as calúnias do mundo. Por isso, nesse tempo onde ser politicamente correto é a moda, quem é do Senhor Jesus vai precisar ter coragem de assumir posturas particulares e públicas que glorifiquem o nome do Senhor, mesmo que sejam criticados, humilhados, caluniados, feridos. E sabe uma coisa interessante? Quando o mundo se ira e nos odeia, o mundo vai nos acusar de nós termos provocado esse ódio neles, provocado esta ira neles. Foi o que aconteceu com a igreja no primeiro século, na história da igreja, acontece hoje e sempre vai acontecer. Mas o que o Senhor Jesus avisa a eles? Os avisos do Senhor, versículo 3: isso não farão, ou melhor, isso farão, porque não conhecem o Pai nem a mim. Por que o mundo vai nos odiar e odiar os discípulos de Jesus em todo lugar? Porque eles não conhecem a Deus, porque eles não conhecem a Jesus. Então Jesus está avisando. E no versículo 4, Jesus fala: eu estou falando essas coisas para que quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isso para vocês. Amado, o Senhor está nos avisando que Ele vai voltar. O Senhor está nos avisando que nós precisamos nos santificar. O Senhor o tempo todo está nos avisando pela palavra dEle que nós devemos congregar, que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. O Senhor está nos avisando o tempo todo para que a gente fuja dos falsos profetas.
O Senhor está nos avisando o tempo todo para que a gente cuide da nossa família. O Espírito do Senhor está nos avisando o tempo todo para que a gente cuide do nosso coração, de tudo que se deve guardar, guarde o coração. O Senhor Jesus está dizendo, eu estou avisando, para que vocês depois não digam que não foram avisados. É muito interessante, pessoas que às vezes se enveredam por pecados e embaraços deste mundo e vão se tornando prisioneiros de sentimentos, de pecados, de feridas. É muito interessante perceber que antes de mergulharmos em caminhos que nos distanciam de Deus, o Senhor nos avisou várias vezes. Ele avisou através de uma palavra de um amigo, Ele avisou através de uma pregação, Ele nos avisou através de um pensamento que a gente percebia para que a gente fugisse daquele caminho mau, porque há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim é caminho de morte. Nenhum de nós pode chegar diante do Senhor no dia do juízo e dizer, nós não sabíamos de nada. O Senhor nos avisa. O Senhor avisou a Caim, Caim, se você continuar assim, você vai se perder. Não é certo o que você está fazendo. O Senhor avisou a cada um dos seus servos. Sansão foi muitas vezes avisado através dos seus pais de que ele estava sendo levado pelos seus desejos e não pelo propósito de Deus. Amado, o Senhor Jesus nos avisa. E o que mais o Senhor Jesus avisou os discípulos no capítulo 16 de João? Versículo 5. Agora eu vou para junto daquele que me enviou. Jesus está avisando aqui que ele ia voltar para o Pai. Ele está deixando claro que ele se ausentaria dos discípulos. Como assim? Ele não disse que estaria com ele todos os dias? E agora ele diz, eu estou indo para o Pai. O que Jesus está avisando aqui é que a presença visível dele seria tirada. Eles não teriam mais a presença de Jesus visível. Então Jesus está avisando aqui, vocês não vão mais me ver com os olhos naturais, físicos. Mas Jesus avisa, é melhor para vocês que eu vá. Versículo 7. Jesus diz então, eu estou avisando sobre a minha partida, mas também estou avisando a vocês que a minha partida será melhor do que eu estar com vocês aqui visivelmente. Que coisa maravilhosa. A maioria das pessoas que eu conheço, quando leem o Evangelho, elas dizem, como eu gostaria de ter visto Jesus, tocado em Jesus e vivido aquele tempo. E Jesus aqui está dizendo que o tempo que a gente vive hoje é melhor do que aquele tempo. Porque hoje nós não temos a presença de Jesus visível, mas hoje nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Amém. Ou seja, o próprio Espírito do Senhor Jesus em nós. Alguns dizem, se eu visse Jesus e ouvisse Jesus naquele tempo, eu teria uma fé enorme, a minha vida não seria dessa, certamente eu seria muito mais cheio de Deus. Mentira! Pelo contrário, possivelmente seríamos mais endurecidos do coração, mais incrédulos. Porque a fé, ela não é pelo que vemos, a fé ela é espiritual. O relacionamento com Deus, a adoração é em espírito e em verdade. E talvez se nós víssemos Jesus e ouvíssemos, nosso coração ainda se tornaria mais duro ainda. Porque a fé é uma atitude de coração obediente, rendido. E há muitos que viram e ouviram Jesus e não creram, e o acusaram e o crucificaram, e alguns até que creram, mas não se entregaram totalmente, porque não queriam desagradar as pessoas. E nós hoje temos, o aviso de Jesus aqui foi, é melhor que para vocês que eu vá, porque se eu não for, olhe bem no versículo 7, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Jesus está dizendo, virá um tempo que vocês vão experimentar a minha presença de maneira melhor do que agora. Vocês agora me veem, mas quando o Espírito Santo vier, vocês terão a minha presença dentro de vocês, guiando, confirmando, fortalecendo, ensinando o tempo todo, 24 horas por dia. Vocês serão santuários da minha presença, porque o Espírito Santo é o Espírito de Jesus em nós. É melhor esse tempo do que aquele tempo. E aí, no versículo de número 8, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus está dizendo aqui que uma das obras do Espírito Santo é convencer o mundo.
do pecado, da justiça e do juízo. Ao mesmo tempo que nós somos odiados pelo mundo, o Espírito Santo estará trabalhando em vidas para que eles se arrependam. Convencer aqui do pecado, da justiça e do juízo é mostrar ao mundo que a visão deles estava errada quanto a estas verdades. O mundo enxerga o pecado, a justiça e o juízo de maneira errada e equivocada. Quando nós abrimos o coração para o Espírito Santo, para a palavra de Deus, nós vamos enxergar o pecado, a justiça e o juízo da maneira correta, na ótica de Deus, na visão bíblica. Então, quem é do mundo, no sentido, está debaixo do sistema mundano, o pecado para ele não existe. Ou eles só definem o que é pecado, aquilo que na opinião deles é muito grave e aquilo que faz muito mal a outros. Mas quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele nos mostra que pecado é tudo aquilo que ofende o coração de Deus, que entristece o Senhor, que contradiz a sua palavra. O Espírito Santo vai convencer. Jesus aqui continua então avisando os discípulos sobre a vinda do Espírito Santo. E ele diz que vai convencer o mundo do pecado, porque o mundo não crê nele. Da justiça, do juízo. Quando a pessoa não crê em Jesus, quando a pessoa está com o coração fechado ao Espírito Santo, ele não crê no pecado, ele não crê na justiça de Deus e nem crê no dia do juízo. É muito interessante quando alguém ouve a palavra de Deus e é convencido pelo Espírito Santo, que ele já começa confessando os seus pecados, ele começa se arrependendo, ele crê na justiça de Deus perfeita em Jesus, e ele crê que haverá um dia de julgamento final, onde todos nós vamos comparecer diante do Senhor. Esta convicção só o Espírito Santo te dá. Você pode ler a Bíblia, conhecer e até ensinar. Se não for uma obra do Espírito Santo em nosso coração, nós vamos olhar para essas coisas como irrelevantes. E aí no versículo número 12, tenho ainda muito para dizer a vocês, mas vocês não podem suportar agora. Jesus aqui também está avisando aos discípulos o seguinte: há revelações que eu quero dar a vocês, mas vocês ainda não estão preparados. Tem coisas que Deus quer ensinar a mim e a você, que nós ainda não conseguimos entender hoje. Jesus está aqui ensinando: a minha revelação sempre será progressiva. Estejam sempre abertos a aprender com o Espírito Santo. Ele diz, quando o Espírito Santo vier, Jesus está dizendo, o Espírito da verdade, ele os guiará, não é a toda a verdade, mas é guiará em toda a verdade. O que o Espírito Santo nos faz é nos guiar em Jesus, que é a verdade. Ele vai sempre nos ensinar a viver como Jesus, a agradar a Jesus. Nós precisamos estar abertos a isso. Jesus está avisando, o Espírito Santo vai ensinar vocês. Vocês não estarão sozinhos, vocês não terão desculpas para dizer que não sabem qual é a verdade, porque o Espírito da verdade vai guiar vocês. No versículo 14, Jesus deixa mais claro ainda: ele me glorificará. Qual é então o sinal de que nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo? O Espírito Santo sempre vai glorificar a Jesus, nos cultos, na nossa vida, em qualquer coisa que fizermos. Se o nome do Senhor Jesus não for glorificado, se não é Ele o centro, é a centralidade de Jesus, a maior marca da verdadeira obra do Espírito Santo. Você pode fazer coisas lindas, maravilhosas, cultos extremamente carismáticos, mas se o homem é o centro e a glória está no homem ou numa experiência e não na pessoa do Senhor Jesus e não no caráter do Senhor Jesus, nós precisamos ter cuidado e avaliar. O Espírito Santo sempre vai glorificar ao Senhor Jesus exclusivamente. Ele me glorificará, não são vocês. O apóstolo Paulo diz, eu anuncio, eu prego a Jesus e a nós como servos dele, só isso. Dele é a glória, dele é a honra, dele é o louvor. E a partir do versículo 16, para a gente ir concluindo, Jesus diz o seguinte: um pouco vocês não me verão, outra vez um pouco e me verão de novo. Versículo 16, Jesus os avisa então sobre este tempo entre a sua morte e ressurreição. Ele diz, vocês vão ficar sem me ver durante um tempo, mas vocês depois me verão de novo. Claramente Jesus está falando aqui que eles o veriam porque Jesus ressuscitou e apareceu para ele durante alguns dias. E Jesus também está dizendo aqui do tempo onde Jesus estaria com o Pai após a ressurreição, e eles aguardariam até a volta do Senhor Jesus. É uma palavra profética acerca do futuro.
Então Jesus está deixando claro aqui, eu estou indo, mas eu estou no controle de todas as coisas, nada será acidental, tudo faz parte da agenda de Deus. A cruz é a agenda de Deus. E eu quero te avisar também, nessa manhã, nessa palavra, que os desertos são agendas de Deus, não são acidentais. Você e eu podemos nos surpreender com alguns desertos, com alguns níveis de provas, mas Deus agenda para tratar conosco e nos aperfeiçoar. Então Jesus está dizendo claramente, vocês me verão depois, versículo 17, um pouco e vocês não me verão, e outra vez um pouco. Os discípulos perguntam a ele, o que significa isso? O que o Senhor está querendo dizer? E Jesus conhecia o coração deles, sabia que eles estavam cheios de dúvidas, e Jesus diz, olha, vocês vão chorar e se lamentar, versículo 20, e o mundo vai se alegrar. O mundo se alegrou porque achava que estava matando Jesus, sendo eles religiosos que entregaram Jesus para ser crucificado. O mundo achou que estava fazendo um bem muito grande, matando aquele homem que na ótica deles estava trazendo perturbação e confusão. E os discípulos estavam chorando, e Jesus fala, o choro de vocês terá um limite, terá um propósito. O choro de vocês não será em vão. Ele diz, assim como a mulher, versículo 21, está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora, mas quando nasce a criança, ela nem se lembra da sua aflição, por causa da alegria de trazer ao mundo alguém. Assim vocês agora estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Jesus está avisando aqui, vocês vão sentir dores, tristezas, angústias, crises terríveis vieram sobre o coração dos discípulos, naquele tempo onde Jesus foi entregue, foi crucificado, humilhado, exposto, mas Jesus está dizendo, tudo isso tem um propósito. Vocês estarão gerando, através dessa dor, dessa crise, vocês estarão sentindo um pouco dessas dores de parto, mas vocês vão dar à luz um novo tempo na vida de vocês. Vocês vão experimentar o nascer de um novo tempo. Sabe, amado, às vezes nós queremos gestar promessas de Deus, mas nós não queremos sentir dores de parto. Nós queremos um parto, nós queremos uma cesariana, nós não queremos um parto normal, né? Mas você sabe que a cesariana, por mais que naquele momento talvez você passe com mais facilidade, após é muito mais terrível do que o natural. O parto normal, nós precisamos sentir dores de parto pela gestação de promessas de Deus. Nós precisamos discernir os momentos de dores necessários, os momentos que nós precisamos chorar, que são necessários. Nós precisamos assumir esses momentos. Para quê? Para que a gente possa também experimentar a alegria que vai vir de ter passado por esses momentos de crise na presença de Deus, crendo em Deus. Jesus aqui está avisando, fiquem tranquilos, porque a dor e a tristeza de vocês terá um limite, mas virá sobre vocês uma alegria que ninguém pode tirar de vocês. Esta é a verdadeira alegria, é a alegria que vem do Senhor, não é a alegria produzida pelas emoções humanas, ou a alegria produzida porque nós alcançamos aquilo que a gente quer, com o nosso próprio esforço, buscando prazer e entretenimento. Jesus está falando, vocês terão uma alegria que vai vir de mim, ninguém pode tirar. Concluindo, amado, Jesus diz claramente que sempre, enquanto estivermos no mundo, nós vamos ter aflições. Versículo 33. No mundo vocês passam por aflições, mas Jesus diz, tenham coragem, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe o que Jesus está falando aqui? Jesus está deixando claro, avisando aos discípulos, que andar com Deus não é um caminho sem sofrimento, sem dor, sem momentos difíceis. Eles passaram por isso nesse tempo da crucificação e ressurreição, mas passariam também na caminhada deles. Jesus está avisando, vocês terão aflições, mas sempre lembrem que vocês não precisam se entregar a uma vida de frustração, uma vida de lamento. Por quê? Porque ele deixa claro, eu vos dou a minha paz, vocês nunca estarão sozinhos, eu venci o mundo, e vocês vão ter a minha paz com vocês, a paz que o mundo não pode dar. O texto é muito claro, quando a Bíblia diz que ele nos daria a sua paz. Jesus não está dizendo aqui que ele vai nos dar uma paz,
Ele está dizendo aqui que Ele vai nos dar a sua paz. O que significa isso? A paz de Jesus vai ser transferida para nós. A paz dele. Não é uma paz que Ele deu, mas é a própria paz que Ele tem, Ele transfere para nós. A alegria que Ele tem, Ele transfere para nós, nos levando a um relacionamento com Ele, de dependência dEle, para que nas dores do mundo, nos sofrimentos do mundo, nós possamos ter a sua paz. Versículo 33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. E como que nós, a cada dia, temos essa paz no meio das aflições? Versículo 23 ou 24, quando ele fala: vocês vão pedir ao meu Pai, vocês vão orar, e meu Pai vai responder, em meu nome vocês vão pedir e vão receber, e a alegria de vocês será completa. Jesus avisa aos discípulos como viver nessa terra, como enfrentar os dias maus, e como depender dele e ter a sua paz. Pai amado, que a paz do Senhor Jesus, que a alegria do Espírito Santo, encha o nosso coração todos os dias, e que as tuas palavras nos fortaleçam no caminho, nos dias maus, nos momentos de gestações espirituais dolorosas, e também quando a tua graça se manifesta através de respostas e de promessas concretas, possamos nos manter na tua presença, glorificando o nome do Senhor Jesus em todo o tempo. Para a glória do Senhor nós oramos.